Boa noite, pessoal. Vamos fazer o trabalho de finanças sobre empréstimos e financiamento a longo prazo. O financiamento de capital de giro. A modalidade de financiamento praticado por bancos de investimento e captações comerciais múltiplos, sendo lastreada por recursos próprios ou mediante captação no mercado. A taxa é pós-fixada para longo prazo e incide IOF. Os planos de amortização são variáveis, podendo ocorrer um único pagamento ao final do período, ou diversos desembolsos ao longo do prazo da operação. O objetivo: lastrear as atividades de investimento que necessitem de aumento de capital de giro ou destinando a necessidade imediata de caixa. Vamos à problematização. A questão 7 diz que a empresa XWZ necessita de um financiamento para reforço seu capital de giro. Para levantar os recursos necessários, a empresa recorreu a um banco de investimento, que depois de analisar a operação de crédito, liberou os 600 mil solicitados para o pagamento em 3 anos. A taxa real de juros cobrada pela instituição financeira é de 7% ao ano e a taxa de inflação prevista é de 8% ao ano. Admita que o IOF incidente sobre a operação seja de 5,8% descontado no ato da liberação dos recursos, considerando a unidade monetária de poder aquisitivo constante, o UMC, igual a 115 e o pagamento do principal ao final do contrato dos 3 anos e os juros nominais quitados ao final de cada semestre. Pede-se para calcular o custo efetivo deste financiamento. Então vamos analisar os dados. O investimento inicial foi de 600 mil, o IOF de 5,8%, a taxa 7%, a inflação 8%, a unidade monetária de 115 e o tempo de 3 anos. Para chegarmos ao valor da unidade monetária, pegamos o valor de investimento de 600 mil, dividimos por 115 e chegamos ao valor de 5.217,39. Esse é o valor do nosso investimento no UMC. A taxa anual seria a taxa da inflação mais a taxa anual, os 8 mais 7, que totalizariam 15%. Porém, esses 15% eles são ao ano. E como nós temos a capitalização ao semestre, temos que transformar essa taxa em semestral. Para isso, utilizamos a seguinte fórmula, que explicando ela ficaria assim. É 1 mais a taxa, por isso 1,15, elevado a meio, pois eu tenho 1 ano e eu quero 2 semestres, menos 1. Feita essa fórmula, chegamos ao resultado de 7,24%. Seria a nossa taxa semestral. O investimento do IOF seria o valor do nosso investimento vezes 5,8%, que é a taxa do IOF, e nos daria um valor de 302,61. Este valor somado ao retirado do principal nos daria o valor do CFO, do que efetivamente entraria no caixa da empresa. As parcelas, nós utilizamos o valor total do investimento vezes a nossa taxa semestral, que nos daria as parcelas semestrais pagas de R$ 377,64. E a parcela final seria o investimento inicial, mais as parcelas, que daria o total de R$ 5.595,03. Vamos ao cálculo. Para isso, nós vamos utilizar HP12C. Limpe o registro da sua HP12C. Aí você vai colocar o valor da sua entrada, que seria aquele valor total menos o IOF. Então é o 4.914,78. Você vai dar um Enter, CHS, CFO. A HP deu entrada nele. Agora vamos contabilizar os 377, que seriam os descontos semestrais. Então, 377,64 GCFJ vão ser 5 parcelas dessa, pois são 3 anos. E em 3 anos temos 6 semestres. Porém, no último semestre iremos contar o total, como ele diz no enunciado. Então, usaremos 5 semestres GNJ. E vamos contar a taxa final. 5.595,03 GCFJ FIRR.
8,51%. Essa é a taxa, do fluxo, 8,51% ao semestre. O nosso fluxo de caixa ficaria assim.